Oi, gente, meu nome é Kailane, sou aluna do segundo ano da escola Pei Luciane do Espírito Santo. Hoje eu vou explicar como realizamos nossas atividades através dos estudos EAD. Bom, realizamos nossas tarefas por dois aplicativos essenciais. As ferramentas são Google Classroom e o Google Meet. O Google Classroom funciona da seguinte forma: o professor envia atividades e nós podemos fazer no caderno e enviar por foto ou via documento. E o Google Meet é por aula online. É isso aí. O primeiro tema visto em live foi concentrações químicas, e nesse tema vimos concentração comum, concentração molar, título e ppm. Uma concentração química se refere basicamente à quantidade de soluto que existe em uma quantidade padrão de solução ou dissolvente. Concentração comum ou concentração em massa relaciona a quantidade de massa do soluto presente em um determinado volume da solução. Concentração molar relaciona a quantidade de mol do soluto presente em um determinado volume da solução. Título ou porcentagem de massa, também é dito, é a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. E ppm, que significa partes por milhão, indica quantas partes de soluto, seja em massa ou em volume, existem em 1 milhão de partes da solução. O que é um átomo? A estrutura do átomo é formada pelo núcleo, que é constituído por duas partículas, prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, que detém os elétrons. Os átomos são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria no universo. Os orbitais atômicos não são limites estritos, no entanto, e sempre há uma probabilidade diferente de zero de que um elétron possa estar em algum outro lugar. Orbitais atômicos são regiões do espaço ao redor do núcleo de um átomo, onde é provavelmente que um elétron seja encontrado. As orbitais S não têm nós angulares e são esféricos. Os orbitais P têm um único nó angular através do núcleo e têm a forma de halteres. D e F têm 2 e 3 nós angulares, respectivamente. Prótons têm carga elétrica positiva e uma massa unitária. Nêutrons não têm carga elétrica, mas têm massa unitária. Elétrons têm carga negativa e quase não possuem massa. Distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica nada mais é que a disposição dos elétrons de forma que o átomo fique em seu estado fundamental. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os elementos químicos conhecidos e suas propriedades. No total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, sendo eles 92 naturais e 26 artificiais. Eles estão sendo organizados em ordem crescente de números atômicos. Cada quadro especifica o nome do elemento químico, seu símbolo e seu número atômico. Tem os não metais, gases nobres, metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, semimetais, halogênios, outros metais, metais de transição, lantanídeos e actinídeos. Em química e física, a constante de Avogadro é definida como sendo o número de átomos por mol de uma determinada substância, em que mol é uma das 7 unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades. A constante de Avogadro tem dimensões de mol recíproca e seu valor é igual a 6,2 vezes 10 elevado a 23. Termoquímica é a parte da química em que estuda a quantidade de calor, ou seja, energia, envolvida nas reações químicas. Quando uma reação libera calor, ela é classificada como exotérmica. A absorção de calor em uma reação faz com que ela seja endotérmica. A termoquímica estuda também a transferência de energia em alguns fenômenos físicos, tais como as mudanças do estado da matéria. Vale lembrar que o calor também é chamado de energia calórica, e é o conceito que determina a troca de energia térmica entre dois corpos.
O equilíbrio térmico é estabelecido quando os dois materiais atingem a mesma temperatura. Chama a reação endotérmica a reação em que há absorção de calor. Dessa forma, o corpo absorve calor do meio em que ele está inserido, e por isso a reação endotérmica provoca uma sensação de resfriamento. Já a reação exotérmica é o inverso, trata-se da liberação de calor, e assim a sensação é de aquecimento. Condutibilidade. Raios, materiais condutores e isolantes. O que é condutibilidade? Condutibilidade é a condução de materiais que geram energia elétrica. O que são esses raios, materiais condutores e isolantes? Os raios são descargas elétricas que ocorrem quando as nuvens se carregam eletricamente. Materiais condutores. Os condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas no seu interior com grande facilidade. Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres que podem ser conduzidos quando eles aplicamos uma diferença de potencial. Materiais isolantes são aqueles que oferecem grande oposição à passagem de cargas elétricas. Esses materiais de elétrons encontram-se, de modo geral, fortemente ligados aos núcleos atômicos e, por isso, não são facilmente conduzidos. Uma coisa dos raios é que os raios normalmente se chocam quando a nuvem O último tema trabalhado nas lives desse bimestre foi ligações químicas. Nesse tema, abordamos ligação iônica, ligação covalente dativa e ligação metálica. Uma ligação química é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. A ligação iônica resulta da transferência de elétrons de um metal para um não metal. A ligação covalente resulta do compartilhamento de elétrons e geralmente é encontrada entre elementos não metálicos. Ligação covalente dativa é uma ligação entre dois átomos, na qual dois elétrons compartilhados provêm do mesmo átomo. E a ligação metálica é a força atrativa que mantém metais puros unidos. Not trying to be